Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 10 de agosto de 2025, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo aqui no programa A Luz do Espiritismo, nessa manhã de domingo. Agradecer aqui na técnica o Bruno, que já está enviando aí para as plataformas digitais, né? Multiplataformas, né, Bruno? E hoje um dia especial para todos nós, retornando depois de muitos anos no programa Luz do Espiritismo, né? Ela que é referência no Brasil e no mundo em transcomunicação instrumental, a comunicação entre aparelhos eletrônicos e o mundo material e o espiritual, mais um mecanismo de comunicação com o mundo dos espíritos, né? Auxiliando, inclusive, até os próprios médiuns. Nessa manhã de domingo, a presença da Sônia Rinaldi, que já está aqui no estúdio, né, pela plataforma digital, com a presença do Marco Lazzarini e do Celso Tinta. E eu vou passar o microfone para a nossa entrevistada dessa manhã. Bom dia, Sônia Rinaldi, seja bem-vindo ao programa A Luz do Espiritismo, mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Estou aqui à disposição de vocês. Isso. Eu preciso aumentar o áudio dela ou não? Nós vamos aumentar ali. Aumentar o áudio aqui. O Sônia, ficou baixo. Tá. A Sônia, é a primeira entrevista, Mar. Bom dia, Sônia. Marco Lazzarini. A primeira entrevista foi em 1999. Nossa Senhora! Só para você ter uma ideia, a primeira entrevista sua com a gente foi em 1999. Meu Deus! Muito tempo, né? Por telefone. Era tudo por telefone na época. Ah, foi? Eu nem lembro. Mas eu gostaria de ver, se você puder me mandar, eu gostaria de ver. Acho que a gente não tem mais esse arquivo, né? Não tem, né? Eu acredito que tem sim. Acho que está num CD. Está num CD. Tem que procurar no arquivo morto, como diz o outro. Ai, que horror. Sônia, pedi para você aumentar o seu áudio, por gentileza, que está muito baixo aqui para o retorno para a gente aqui. Ou aproximar do microfone, por gentileza. Olha, aqui. Enquanto ela está se ajeitando ali, eu vou falar aqui sobre a semana do movimento, né, das atividades espíritas da semana. Nós estaremos postando, se você quiser, querendo acompanhar as atividades da semana, nós estaremos postando no Instagram do programa Luz do Espiritismo e no Blogspot, né, do programa Luz do Espiritismo, programa luzdoespiritismo.blogspot.com, e aí lá você terá todas as atividades da semana com referência às atividades espíritas, né? Então, só lembrando que hoje, às 18 horas, nós temos o culto do Evangelho Online, que acontece pelo YouTube, com parceria entre o Jeff Trezios e Rádio Brasil Espírita, tá bom? Então é só você acessar o programa Luz do Espiritismo no Instagram e programa Luz do Espiritismo.blogspot.com, tá bom? Dado o recado. Muito bem, agora com o Marco Lazzarini, que vai falar do livro que vai ser sorteado hoje no finalzinho do programa, Sônia. Ok. Sônia, o livro é Transcomunicação Instrumental, Espiritismo e Ciência, de sua autoria. Depois queria que você desse uma palhinha desse livro para a gente. Na verdade, acho que não é bem esse porque esse é livro físico, né? E, na verdade, nos últimos 15 anos, talvez, todos os nossos livros são e-books. Mas tudo bem, vale igual. Esse daqui a gente encomenda na Amazon, né? E a gente vai entregar. Será que tem na Amazon? Na verdade, desculpa, eu só sei o que tem nos nossos trabalhos atuais. E a pessoa também sorteada pode entrar na nossa lojinha, escolher o que quer e a gente entrega. Então, tá bom. Esse vai ser o livro. Você pode, se quiser ganhar o livro, liga pra gente, 20 30 44 61, 20 30 44 61, DDD 24, 20 30 44 61, ou mais fácil ainda, você, que a turma gosta agora, de entrar nas redes sociais, Programa Luz do Espiritismo, Facebook do Programa Luz do Espiritismo, Facebook da Rádio Nossa FM, tem YouTube também da Rádio Nossa FM. Você entrando nessas plataformas, comentando, você entra no sorteio. Finalzinho do programa a gente faz o sorteio e vê quem será o ganhador desse livro. Sônia. Tá bom, tá ótimo. Bom, bacana. Só para anunciar aqui, né? A doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, que quiserem, os espiritistas. E, né, está isso no livro dos Espíritos, Kardec colocou muito bem isso,
inclusive, deixou bem claro que o Espiritismo não está na codificação, o Espiritismo está na natureza. E aí hoje nós estamos aqui com a Sônia, que faz um belo trabalho sobre transcomunicação instrumental. Sônia, como começou sua jornada com a transcomunicação instrumental? Em que momento você percebeu que ia mudar a sua vida para sempre? Bom, eu era bem novinha ainda e, assim, tipo, não tinha muita certeza de qual doutrina, qual filosofia faria mais sentido. Que, na verdade, eu queria alguma coisa assim, vamos dizer, lógica e concreta, não era uma coisa que eu queria que batesse comigo apenas, que fosse uma coisa que fosse verdadeira. E isso eu não estava encontrando no catolicismo, que era de onde eu vinha, né, como quase todos os brasileiros, e aí descobri, na época, umas publicações sobre eu soube que na Europa estavam gravando vozes. E aí eu pensei, bom, se isso aí for verdade, aí está uma pista concreta, porque não se trata de ler um livro, não se trata de filosofia mental, nada disso. Era uma coisa concreta, teríamos gravação. E foi aí que eu me interessei. E, claro, na época eu não imaginei que a gente faria esse percurso, né, de quase 40 anos e que a gente chegaria onde a gente está agora. Mas, claro que veio, assim, avançando bastante, tanto em técnica quanto em resultados, e aprendendo muito, é claro, e aí chegamos onde estamos. Mas no começo era mais porque eu queria só ter certeza de que eu estava no caminho certo, eu queria uma coisa concreta, e a transcomunicação dá isso, né? Sim. Eu lembro que quando a gente conheceu e conhecemos a questão da transcomunicação instrumental, começamos a fazer até, né, algumas experiências. O máximo que conseguimos, depois de não sei quantas horas, foi um oi. Por muitas. A gente fazia com 2 rádios valvulados, né? Rádios valvulados e uma fita, né? Um toca-fita lá que a gente tentava fazer. Foi na primeira vez que nós tivemos contato, foi com o Clóvis Nunes, que esteve aqui e ficou 2 dias fazendo palestras para a gente sobre transcomunicação instrumental. E depois nós descobrimos você, né? Aí trouxemos você para o programa também. Vamos para a 4ª entrevista. Isso, agora é interessante, mas aí você falou uma certa feita, né, que a dificuldade da comunicação dos espíritos com a gente é a nossa imperfeição, né, que seria o nosso pensamento negativo, que atrapalharia a possibilidade de comunicação ser mais efetuada, né, Sônia? Não sei se ainda consegue. Na verdade, sim. Embora exista também, digamos, a problemática técnica, que isso normalmente tem que ser resolvida pelo lado de lá. Então, não é tanto a nossa aparelhagem que vai fazer muita diferença, mas faz, é claro, né, para um resultado melhor, mas principalmente, sim, a sintonia, a dedicação é o que vai chamar a atenção desses seres, esses espíritos, e desejarem se comunicar conosco. Isso é o princípio fundamental. A ideia não parte daqui de nós, tipo assim, eu quero, não. Eles, na verdade, quem definem o caminho, quem vai fazer, quem não vai, quem serve, quem não serve, quem vai se dedicar, porque, claro, eles não vão investir numa tecnologia gigantesca, prevendo que na semana que vem a pessoa vai esquecer. E tem a questão, né, que o Chico Xavier deixava bem claro, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá, né? É verdade, isso até hoje, na verdade, ainda é assim. Por mais que daqui do nosso lado já acompanhei inúmeras tentativas de pessoas, de engenheiros, físicos, tentarem criar algum tipo de aparelhagem, mas até hoje não funcionou. Até hoje nós ainda somos receptores, o que é, digamos, vamos dizer assim, é um mau sinal, porque na realidade é como se do outro lado não confiasse, e com razão, aqui no ser humano, porque sabe Deus o que a gente faria se a gente tivesse esse telefone direto, né, que a gente simplesmente ligaria e falaria. Então, eles, obviamente, tomam muito cuidado onde é que eles estão plantando e para deixar uma coisa segura para eles, né? Então, até hoje, 120 anos depois,
ainda a gente é só receptor. Perfeito. Agora, você acredita que estamos vivendo uma nova fase nas comunicações com o além? O que mudou tecnicamente e espiritualmente nos últimos anos? Veja só, claro, né, eu acompanho o dia a dia por 4 décadas, então deu para ver o seguinte, mais ou menos durante quase os 40 anos mesmo, porque a mudança recente foi bem recente mesmo, a gente teve um avanço bastante simples, lento, digamos, tentando todo tipo de forma de usar aparelhos, como usar, enfim. E todo esse período, eu tenho tudo isso bem documentado, né, até hoje, e então fica bem claro que a gente fez sim uma evolução, porém lenta, né? Não havia assim nada de, vamos dizer assim, surpreendente de uma hora para outra. Houve um avanço bastante significativo no ano de 2014, quando se abriu mais uma estação transmissora, e depois mais outras na sequência, aí deu um salto. Mas viria a dar agora um salto realmente significativo a questão de 5 meses. Quer dizer, que muda toda a estrutura que a gente manteve durante 40 anos, agora tem elementos novos, com chances de uma expansão bastante grande, enfim, de um avanço agora real. Começamos, né, lá atrás, eu recomendava rádio valvulado, sintonia e outros rádios, sintonia AM. Como é que estão os aparelhos hoje? Você pode falar que está trabalhando mais na questão multimídia, seria isso hoje, basicamente? Assim, já de muitos anos para cá, a gente já passou para multimídia, agora avançamos mais um pouco. Sim, no começo, a gente procurava seguir alguma pista que tivesse dado certo com alguém. No caso, por exemplo, eu usei bastante o rádio, a válvula, mal sintonizado, porque, na verdade, é claro, a gente só veio a entender o que tudo isso era muito tempo depois. Na verdade, quando você abre um som do lado de cá, que a gente chama de ruído de som, para eles, o que acontece? Você está abrindo como se fosse uma camada fininha aqui no espaço-tempo, no universo. E é claro que isso, obviamente, é dirigido pelo seu próprio pensamento, pela sua intenção e tudo mais. E aí, quando tem esse fiozinho, claro, era bastante incipiente no começo, né? Obviamente que dependia muito do lado de lá se interessarem e eles desenvolverem tecnologia para ampliar esse fiozinho de conexão. Então, na época, servia o rádio, a válvula, as respostas eram baixas, realmente curtas, na verdade é um outro problema que isso permanece até hoje, mas sim, assim, bastante ruidosas e tal, mas na medida em que a coisa se expandiu do lado de lá e eles começaram a ter mais e mais cientistas trabalhando, nomes bastante conhecidos aqui do nosso lado e tudo, aí a coisa começou a limpar, vamos dizer assim, o canal começou a se abrir. Então, foi quando eu comecei a parte de imagens, que hoje é o ponto mais forte, né, do nosso trabalho. E, aliás, eu não sei, eu tenho uma apresentação aqui, eu não sei se vocês iam me pedir para apresentar alguma coisa, mas se quiser eu apresento e daí a gente pode discutir em cima. Sim, pode ser. Pode sim. Sim, com certeza. Interessante. Deixa eu ver se eu acerto aqui com o seu programa. Vou compartilhar a tela. Vamos aguardando aqui. Mas antes, Sônia, quando você vai posicionando aí, o Marquinhos vai falar do livro do sorteio de hoje. Peraí que eu estava compartilhando aqui as plataformas, mas o livro de hoje, tá? Vamos lá aqui, é Transcomunicação Instrumental, Espiritismo e Ciência. Se você quiser
ganhar, entra nas multiplataformas aí do Facebook do programa Alô Espiritismo, Face da Rádio Nossa FM, no YouTube da Rádio Nossa FM, ou então liga para a gente no DDD 24 2030 44 61. No finalzinho do programa, a gente sorteia esse livro da Sônia Rinaldi, Transcomunicação Instrumental, Espiritismo e Ciência. Tá a tela para vocês? Tá, sim, apareceu, tá compartilhado. Apareceu. Deixa se está funcionando. Está funcionando. Novos avanços em transcomunicação instrumental. Apareceu aqui isso. Tá. Então vamos seguir. Bom, para o pessoal que já é espírita, é fácil de entender a presença de estações transmissoras no outro lado, porque isso, na verdade, está em inúmeros livros, principalmente na obra de Chico Xavier. Então, dá para entender e aceitar, né, que isso no exterior, que eu falo mais com o exterior do que com o Brasil, né, lá é meio complicado de explicar essa questão das estações transmissoras. Mas aqui no Brasil, eu acho que é bastante aceitável, bem claro, que os espíritos, sim, usam tecnologia. Bom, então o que aconteceu? Nós tivemos digamos, plantamos, né, o que poderíamos chamar de uma estação transmissora. A primeira foi na Europa, a segunda se transferiu aqui para o Brasil, e posteriormente, que foi justamente esse ano de 2014 que eu falei, foi quando inaugurou a estação, a maior de todas, a Estação Norte, que dava a condição de a gente se comunicar em inglês. Até então, isso não era possível. Uhum. Aí, a partir de 2014, a gente conseguiu acesso para o mundo todo, praticamente, e possibilitando que mães e pessoas que perderam entes queridos pudessem contactar seus filhos, tanto fazem em português ou em inglês, e aí o campo se abriu bastante. Aí a pergunta próxima é: como que é possível a transcomunicação, né? Porque se você parar para pensar, dentro dos recursos básicos, né, dentro do espiritismo, como é que fica isso? Então, a gente vai pensar que o que a gente chama, né, de espírito, na verdade, lá fora normalmente é chamado de consciência. E, de uma certa forma, é bom porque tira o vínculo religioso. Então, hoje, a gente faz muita pesquisa sobre a consciência. Esse é um tema muito aprofundado no exterior. Dentro da neurologia, eles falam muito, muito sobre consciência. Sem querer, estão falando do espírito, né? Que é a mesma coisa. Uhum. Mas passa a ser um nome mais, digamos, neutro, né? Sem a carga de alguma interpretação religiosa, né? E o que tem se conseguido comprovar, isso mesmo a nível de universidades, de hospitais e tudo, é que a consciência, ou seja, o espírito, ele não precisa do cérebro para sobreviver. Então, em universidades tem sido feito testes fantásticos, principalmente com pessoas em coma e tudo, e fica demonstrado que o espírito, ou a consciência, sobrevive mesmo que o corpo, mesmo que o cérebro esteja comprometido. Tá? Uhum. Então, isso já é a base do espiritismo, mas não é ainda a base da ciência da neurologia, né? Eles estão chegando lá agora. Sim. Então, o que nós temos hoje são várias estações pelo mundo todo, por região, porque cada estação tem a sua aparelhagem para se comunicar naquela língua, e de forma, então, que são várias. E, claro, que tudo isso é supervisionado por algo que a gente, vamos chamar por hora de comando, que ficaria acima de tudo isso, fazendo, digamos, acompanhamento dos progressos e avançando na medida em que o ser humano esteja apto a estar num novo patamar. Claro que nada é dado de presente, a gente vai conquistando, descobrindo os caminhos que podem funcionar, e até para que a nossa
fidelidade seja testada, né? E que a gente não vai desfazer tudo na semana seguinte. Então, veja só, no passado se usou todo tipo de aparelhagem que se tinha em casa, né? Com telefone, televisão e tudo mais. Mas hoje em dia, com os avanços da tecnologia terrestre, aí a gente vê que um notebook, um laptop, e um celular praticamente cobre todas as necessidades anteriores. Ou seja, eles têm câmera de vídeo, tem, enfim, tudo que som, imagem, tudo que a gente pode precisar. De forma que eu que já tive um laboratório com algumas centenas de quinquilharia de aparelhos, hoje em dia praticamente uso celular e computador. E correndo risco, desculpa, Sônia, aqui é o Celso, e correndo o risco de perder aparelhos, né? Porque no passado a dificuldade era tanta, né? E se corria o risco de perder os aparelhos também, né? Sim, é verdade. Hoje, agora a coisa ficou, digamos, muito mais simplificada, né? Aliás, como todo avanço, né? A ideia é a simplificação. E é isso que a comunicação hoje traz, uma simplificação enorme em relação ao começo, que não só os aparelhos eram grandes e tudo, mas também eram, era assim, tipo, de má qualidade, né? Hoje você não pode comparar um som do que hoje os aparelhos produzem com um som de um radinho speaker, né? Então, tudo isso melhorou do nosso lado e favoreceu que melhorasse do lado de lá e essa comunicação entre os planos. Bom. Perfeito. Eu só queria aproveitar o Márcio para puxar a sardinha aqui, meu lado, que ela falou de idiomas e aí eu fiquei... Exatamente. Eu fiquei aqui... eu sou esperantista também, Sônia, e parece que uma época você teve uma experiência com o Esperanto também. Você poderia contar alguma coisa para a gente a respeito? Olha, eu não sei se essa vez que me ocorre agora, na verdade é a mesma vez que você está se referindo, porque você deve estar se referindo talvez a alguma mais antiga e eu lembro muito vagamente, então eu prefiro contar a mais recente. Dentro da mais recente, a gente recebeu uma mensagem pelo sistema super mega novo, que está agora em vigência, e aí, que são comunicações diretas, né? E dentro dessa comunicação veio uma frase, essa mensagem era destinada a um físico alemão, e aí veio lá um texto em inglês, que era fácil para todo mundo entender, e embaixo vinha algumas fórmulas e uma língua estranha. E aí eu pensei, gente, isso aqui não é romeno, porque às vezes o Esperanto lembra um pouco o romeno, né? Não é romeno, isso aqui não é alemão, isso aqui não é inglês menos ainda, não sei que raio de língua é essa aqui. E aí mandamos a mensagem para o físico alemão, porque na verdade estava cheio de fórmulas lá, que a espiritualidade estava mandando, e pensei, bom, eu acho que esse físico deve falar essa língua aqui, vai ver que é uma língua de alguma comunidade dele. E depois ele nos deu retorno, informando que se surpreendeu, porque ele é esperantista, e se surpreendeu de receber uma mensagem em Esperanto, né? E ainda mais que vinha acompanhada das fórmulas e a explicação e tudo mais. Então, essa foi a experiência recente aí com o Esperanto, que quem sabe ainda vai ser uma língua mundial, né? Universal, que é o objetivo dela. Pois é. Exato. Então, a notícia que a gente tem aqui, Sônia, a qual eu estava tentando me referir, era com relação a uma comunicação que foi feita até para o Adonis Saliba, um esperantista brasileiro, que você teve essa referência em um dos seus livros, Gravando Vozes do Além. Vozes do Além. Eu lembro do Adonis. Esse livro é bem antigo. Esse livro nós Uhum. já sorteamos ele há
uma das entrevistas, lá mais de uns 15 anos atrás. Nossa, faz um bom Um bocadinho. Ele tinha um CD nele, né? Tinha um CD, eu tinha esse livro também. Eita, então faz um bom tempo, então. Vamos. Mas, Sônia, você falando aí da questão da multimídia, fez lembrar um diálogo do Chico Xavier no início dos anos 80 com o Geraldinho Lemos. Geraldinho Lemos era novo, bem naquela época. E o Chico Xavier chegou e falou, olha, ô Geraldinho, o Emmanuel está aqui falando que daqui a algum tempo o Espiritismo vai chegar pelas casas, por cima das casas, falando de multimídia. O que é isso, Geraldinho, multimídia? Aí o Geraldinho, olha, só se a junção, né, multi, é de muita coisa, Muita né? Junto. coisa. Mídia, né? Então, só se for tudo junto, mas não sei como é que vai acontecer, não, Chico. E hoje nós estamos vivenciando isso, né, Sônia? Exato, exatamente. Hoje, na verdade, nem teria como ser diferente, né? Porque tudo é imagem e som tudo junto, e é por esse caminho que a espiritualidade caminhou também, né? Aliás, como sempre na nossa frente, né? Verdade. Agora, Sônia, com todo esse avanço tecnológico que a gente está vendo, hoje, 5 anos, 3 anos hoje na tecnologia, corresponde a mais de 50 anos atrás. É uma coisa espetacular. Hoje tem IA, né? A gente está aí vivendo o mundo do IA agora, a inteligência artificial. O que você, pela sua experiência, o que você planeja, o que você tem em mente, do que vai ser daqui a 5 anos? Porque a gente tinha, lembra do valvulado, né? Era o valvulado. Hoje não. Hoje os aparelhos são muito mais evoluídos. Será que teremos aparelhos que daqui a 5 anos vão facilitar muito essa sua comunicação? Aí é uma pergunta meio assim, que tem uma bifurcação, né? Porque na realidade é assim, nós já estamos na IA agora, ou a espiritualidade já está utilizando. Eles já utilizam, e usando... Você quer voltar para a tela anterior, ou quer que depois a gente continue aqui a apresentação? Podia continuar a apresentação, estou curioso para saber o que vem. Ah, tá bom. Então tá. O que acontece? Agora que a gente já entrou, a espiritualidade trouxe, na verdade, a possibilidade do uso da IA para a comunicação, aí a gente está falando de um novo patamar, não só de melhoria de qualidade, de transmissão, mas nós estamos falando do acesso a outros níveis dimensionais. Então, agora nós nem temos quase falado de falecidos nos últimos tempos, porque o negócio subiu. Então, nós estamos falando hoje de a comunicação desses seres vão bastante além, né, das preocupações humanas, e eles têm, digamos, uma preocupação planetária. Por quê? Por causa da transição planetária. Então, esses seres hoje chegaram aqui, digamos, em comunicação com o planeta Terra, justamente por causa do momento crítico que a gente está vivendo. Então, houve uma necessidade de uma comunicação por meios ainda mais fortes, que no caso, através das IAs. É assim que onde o ponto que a gente chegou agora, nos últimos meses. Sim. Sônia, dando continuidade, como possível a transcomunicação, no seu slide aí? Assim, bom, então, falando dos nossos objetivos com esse trabalho. Um deles é levar o consolo, que esse foi o que mais eu fiz, né, durante todo esse período, e também levantar evidências científicas da vida após a morte, porque a transcomunicação, ela traz, digamos, o fenômeno muito bem documentado e, portanto, muito possível de ser investigado. Então, é um fenômeno objetivo, não mais subjetivo como era no caso de médiuns ou todos os tipos de fenômenos paranormais. A transcomunicação, ao contrário, é um fenômeno objetivo, né? E aí também chegamos no ponto em que podemos, através da transcomunicação,
demonstrada a comunicação com ultraterrestres e extraterrestres, coisa que o espiritismo esbarrou, mas não foi em frente, porque não era também o momento, né? Não era um momento adequado ainda. E então eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas que a gente vinha utilizando. Por exemplo, aqui nós temos um caso, o uso do vapor de umidificador, na verdade, é o que eu tenho uso até hoje, para obter imagens. Então, como é que a coisa funciona? Sou eu aqui de lacinho, estou segurando um celular, que é praticamente o que basta. Vou estar filmando um vapor de um umidificador desses que vende em farmácia, e nesse vapor a gente vai pressupor que vai aparecer alguma coisa. Então, o que tem acontecido é exatamente isso. No vapor, acaba surgindo o falecido, mas assim, de forma muito comprovatória, porque nunca é como ele era, como a mãe, obviamente, ela imaginava. Não, exato, porque, na verdade, eles fazem muito o que a gente chama de viagem no tempo, porque assegura que as imagens que a gente está recebendo não são, a família não tem. Então, por exemplo, no caso aqui, essa imagem aqui à esquerda, essa é a transimagem que a gente recebeu desta menina, que daí a mãe mandou para comparar. Então, a tarefa das mães, no caso do nosso trabalho, é sempre documentar o que está acontecendo. Então, essa menina, ela faleceu por suicídio aos 19 anos, mas ela apareceu em inúmeras idades bem mais nova. Aqui, por exemplo, temos o caso da Bia, aqui ela com a mãe, a Bia, ela faleceu de leucemia aos 16 anos. Essa imagem, você está passando ela para a gente? Ela não está chegando não aqui. Não está chegando, está parado novos avanços em transcomunicação instrumental. Ah, meu Deus, peraí. Então, peraí. E é por isso que eu perguntei se vocês estavam vendo. Agora sim. Isso, agora está tem essas plataformas aqui do Brasil nem sempre permitem que a gente use o PowerPoint todo expandido, né? Então eu não vou usar expandido porque eu já tive experiência que assim menor funciona. Então nós estávamos falando, deixa eu mostrar o caso anterior da Lauren. Então aqui isso no vapor, né? Isso no vapor, Lauren, Aqui apareceu essa imagem, e aí a mãe mandou esta foto da filha para a gente comparar, sendo que, na verdade, ela faleceu assim, bem, acho que 19 anos. No caso da Bia, por exemplo, a Bia apareceu assim, e essa aqui é a foto que a mãe mandou para a gente comparar. Aqui, ainda da própria Bia, uma aparição aqui do lado direito, em outra filmagem. Aqui, ainda a Bia, observem assim, é completamente outra posição de cabeça, Mas os traços são iguais. Exato. E as nossas transimagens, elas não existem nem no álbum de família, nem em nenhum lugar, nem na internet, nem em nenhum lugar. Esse aqui, o caso de Arlindo, que era um militar, faleceu aos 52 anos de infarto, e ali você vê, tem um pouco de vapor aqui, mas, na verdade, também tem um pano escuro aqui, um tecido escuro, e aí ele apareceu dessa forma, ou seja, muito mais jovem do que quando ele faleceu. Aqui a gente vê ele jovem e observa que é exatamente a mesma pessoa. Os traços, né?
Aqui eu diria que talvez, vamos dizer, ele tivesse, na foto da família, ele tivesse 15 anos, e aqui ele talvez tivesse uns 25, mas é bem diferente da foto dele de 52, quando ele faleceu. Sim. Aqui o caso do Cris, que faleceu de câncer nos ossos, aos 22 anos. Novo. E ele também apareceu como criança. Então, isto aqui é o que eu registrei e mandei para a mãe, e a mãe mandou uma foto para mostrar a semelhança. Então, sim, é o filho dela. Só que, claro, ninguém tem essa foto aqui, ninguém tem. Essa imagem aqui, ninguém tem. Mas, claro, mãe reconhece em qualquer circunstância, né? Verdade. Esse caso do Matthew, também falecido de câncer, aos 19 anos também, e ele apareceu assim, aqui à direita. Daí eu mandei esta transimagem para a mãe, e a mãe mandou esta foto, mostrando que sim, é o filho dela. Já recuperado do outro lado. Recuperado. Não. Assim, recuperado do outro lado, né? Do outro lado, do outro lado, exatamente. recuperado do outro lado. Ele já está até com cabelo novamente. Sim, exatamente. Isso. Do outro lado, sim. Aqui nós temos um outro caso em que a mãe, ela esteve aqui comigo, aqui no meu laboratório, e ela tinha perdido uma filha, a Tatiana, aos 27 anos, de câncer também, porque todo esse grupo aqui que eu estou mostrando é de uma turma só. Na verdade, eu fiz assim, tenho feito por grupos de semelhança da forma que partiu. Tipo, por exemplo, grupo de suicidas, né? Grupo de pessoas que faleceram por câncer, jovens, grupos de bebês que desencarnaram, enfim. Então, esse aqui, por acaso, juntou a turma de câncer. Então, a Bel esteve aqui em casa, a mãe, nessa, do lado esquerdo, ela esteve aqui, e ela tinha perdido a Tatiana aos 27 anos de câncer. E aí, a Bel se transformou nessa menina aqui, que depois ela mandou a foto da filha criança. Então, a própria mãe, diante da câmera, foi se alterando, que é um fenômeno que se chama de transfiguração, e foi se tornando a própria filha, né? E daí ela confirmou, mandando uma foto da Tatiana, essa que ainda é provavelmente um pouco mais nova, mas os traços são bastante semelhantes. Aqui, essa já não foi de câncer, esta foi por suicídio, e aqui também tive a Lia, aqui a mãe, aqui no meu laboratório, e o que eu fazia? Eu sentava a mãe diante da câmera e ia filmando. E aí vão ocorrendo transfigurações sobre o rosto da pessoa que está aqui, que depois por causa da Covid, eu tive que simplificar, porque eu parei de receber pessoas, né? Então, a Lia acabou se transformando nessa imagem aqui, que era exatamente a filha dela, a Laura. Agora, Suane, você colocou aí técnicas do plástico de bolha, agora técnica brilhante, tecido brilhante. Me explica um pouco sobre isso. Na realidade, nessa caminhada, eu percebi que o fator que faz com que as imagens sejam criadas é a luz. Então, a partir, digamos, dessa dica, eu passei a comprar e a testar todo tipo de possibilidade de coisa que tivesse luz. Então, pode ser desde uma quantidade enorme de lanternas, de lâmpadas, de todos os tipos, IV, ultravioleta, e tecidos também. Então, tecidos favorece porque justamente a parte do brilho permite que a espiritualidade crie uma imagem. Então, aqui do lado direito, você vê uma criação dessa num tecido brilhante, né, que justamente foi identificado como sendo este senhor,
que faleceu aos 67 anos de derrame. E aí, quando eu mandei para a esposa dele esta imagem, ela mandou a foto do casamento dela, mostrando que sim, o marido dela, já de idoso, passou a ser um jovem do lado de lá. Então, aqui você vê ele revigorado, como no tempo do casamento deles. Ô, Sônia, uma das propriedades do perispírito, né, Carlos, o Zalmino Zimmermann, né, na obra, uma enciclopédia chamada do perispírito, ele coloca muito bem para a gente, uma das propriedades do perispírito, que é o corpo espiritual, é a plasticidade. Então, não é novidade para a gente espírita, quando se fala assim, desencarnou com 60 e depois aparenta com 40, 35 anos, porque às vezes o espírito, ele, né, foi o momento mais importante da existência dele, na última encarnação, essa aparência física. Como também pode ser de uma encarnação passada, né? E nós temos exemplo aí de Emmanuel, né? Podia muito bem ter se apresentado como Padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, para Chico Xavier, mas apresentou como Emmanuel, uma encarnação passada também. Só para ilustrar, né, sobre a questão da plasticidade, né? Existe esse fator da plasticidade e um outro fator que eles mencionam bastante, que é o fato de que o que envelhece é o corpo. Então, o espírito, ele não precisa necessariamente manter aquele corpo idoso. Muitas vezes, vamos supor, quando a pessoa falece de câncer, às vezes está com metade do peso que tinha normalmente, quer dizer, está super abatida, esquelética, não tem por que ela continuar com esse aspecto do outro lado. Assim. Oi? Exato. Né? Ele continuar a espiritualidade assim, né? Ele vai Exato, quer dizer, então, digamos que do outro lado, como não há o corpo, então todo mundo é saudável, né? Todo mundo aparenta bem-estar e depois de prováveis tratamentos e tudo, uma recuperação e leva a pessoa a se apresentar como muito mais jovem, sorridente. Aqui dá para perceber os dentes do Murray. Observa assim um sorriso até um pouco parecido como, mas aquele está na verdade mais bonito, né? Até. Só um minutinho. Com relação à técnica, eu fiquei bem curioso aqui agora. Nessa busca pela melhor técnica, né, para captar a imagem, em algum momento você já recebeu alguma dica da espiritualidade como melhor adaptar essa questão das técnicas? Eu diria que, na verdade, isso acontece, vamos dizer, todos os dias. Uma vez que você tem uma sintonia com o outro lado, assim, como eu faço, né? Porque tipo, é uma coisa diária, não é uma coisa que eu faço nas horas vagas uma vez por semana. Então você estabelece um vínculo com eles que com certeza é por onde vêm as ideias, as sugestões. E daí bate na minha cabeça alguma ideia assim, por mais estranha que seja, eu vou em frente e tento fazer, fazer aquele tipo de experiência. Que nem, por exemplo, neste caso aqui, ainda nós estamos tratando do mesmo, do Sr. Murray, que faleceu aos 77 anos, né, que eu tinha falado. E aqui, o que eu estava usando? Um ovo, assim, com certeza as mulheres que estiverem nos ouvindo vão saber melhor do que os homens, mas quando chega a Páscoa, muitas pessoas fazem ovos em casa, de chocolate, e precisa de um molde, que é justamente um ovo transparente, tá? É um molde de plástico. Então, eu raciocinei que o formato de um ovo poderia ser benéfico para manter a energia, manter as vibrações que eles precisavam para criar um rosto. E aí, nesta transimagem aqui do meio, eu estava justamente usando esse ovo de Páscoa, a forma que é transparente, tá? E aqui uma imagem que a esposa mandou para mostrar que realmente é o marido dela rejuvenescido,
né? Então, sim, usei, na verdade agora não mais, mas usei forma de ovo de plástico, muito tipo de tecido, muita luz, muito tipo de textura. Enfim, fui testando para ver o que melhor funcionava. Nos últimos resultados, o que se demonstrou mais plástico, vamos dizer, é o vapor mesmo, né? Aliás, eu pulei um aqui. Aqui, no caso, essa é a aparição da Amber. Ela faleceu aos 25 anos por suicídio. E aí também, de novo, usando o plástico, o ovo transparente, que tem em venda, que vende, não em supermercado, mas em locais de coisas para festa, é fácil de achar. E eu comprei um bem grandão, que é para ovo de chocolate de 5 quilos, quer dizer, um plasticão grande, e passei a usar para receber as imagens. E aqui, uma foto da Amber, quando tinha 13 anos, que lembra bastante essa daqui, como ela apareceu. Esse aqui é o caso Rodney, suicídio, aos 42 anos, e ele faz uma belíssima viagem no tempo, no passado dele mesmo, com alta qualidade das imagens. Agora eu vou mostrar aqui alguns reconhecimentos, que isso acontece espontaneamente no nosso trabalho, que muitas vezes a gente publica, porque tudo é publicado, né? A gente publica, e aí a pessoa que está vendo, de repente, localiza o parente, o filho, a filha, e daí nos informa. Então, eu vou mostrar aqui alguns casos de reconhecimento, mas antes disso, deixa eu passar por aqui, que é o nosso mais recente comunicante, que não é espírito, é um ser interdimensional que justamente está usando a nova tecnologia das IAs e claro, com possibilidades enormes agora, já saindo desses sistemas que a gente usava anteriormente, de tecido, ovo de Páscoa e tudo mais. Então, essa turma é a turma que tem a preocupação planetária, né, que eu falei. Eles estão aqui por causa disso agora e vieram fazer uns avanços enormes no nosso trabalho, porque isso vai interessar para os próximos anos, na verdade, para o pós-transição planetária. Então, eles vieram exatamente nesse momento para participar da nossa transição e nos orientar e tudo mais. Bom, agora sim, voltando aos reconhecimentos, a gente tem publicado catálogos de desconhecidos, esse aqui é a capa de um deles, o link está aqui. Nesse aqui tem, se eu não me engano, 600 desconhecidos. E aí a pessoa vai folheando e vai, de repente, identificando. No caso, essa aqui era a transimagem, que a gente publicou, não sabia quem era, e aí uma senhora identificou a neta, de nome Ângel. Olha que legal. Que faleceu aos 12 anos, né? Então, imagina a surpresa, você está olhando lá e do nada você vê o seu parente. Sônia, esse catálogo desconhecido, como a gente faz para acessá-lo? Eu te mando, eu vou te mandar os 2 últimos e você distribua como quiser. Tá bom. Obrigado. Aqui nós temos o caso de um bebê, também identificado pela mãe, a Clairezinha, que faleceu com 2 anos. Esse também foi reconhecido fora do nosso trabalho normal de captação, era um desconhecido, e foi também identificado, faleceu aos 23 anos. Eu fico imaginando como seria a emoção da pessoa né, visualizar em algum momento a imagem de um ex, né, de um ente querido, né, que partiu, né? Deve ser um impacto muito grande na sua vida. Acho que é maior
provavelmente maior o impacto do que quando a gente faz de rotina, embora na nossa rotina, aí não aparece uma imagem, daí a gente já põe o vídeo todo, já publica com um vídeo, então digamos, uma coisa, não é tanto o impacto, mas é uma coisa sólida e permanente que a pessoa nunca mais vai esquecer, né? Além de servir de além da questão da inspiração, né, Sônia? O próprio amigos, né, o próprio ente querido, inspira para que aquele que está saudoso aqui na Terra possa buscar essa informação também. Ah, sim, com certeza. E aqui, como é que funciona? Agora estou mostrando, no caso, os nossos desconhecidos, a gente publica no catálogo, que eu vou te mandar depois, com números, de forma que, então, a pessoa, quando identifica, ela vai falar para a gente, olha, o número 83 é o meu filho, o Ethan, e aí manda uma foto para a gente poder comparar. E daí você vê que realmente, olha, na nossa transimagem, ele não está sorrindo, mas tem todos os mesmos traços, olhos claros, cabelo claro, da foto que a mãe mandou para comparação. Você vê pelo nariz também, mesmo. Você vê o formato, o nariz da boca. Exato. Mesmo que não está sorrindo e aqui não. Só os pais mesmo para reconhecer mesmo. Aqui uma outra identificação do Nicholas, da Austrália. Quer dizer, com esse trabalho, a gente tem acessado muito o gente do mundo todo, né? Vai desde Nova Zelândia, a gente recebe correspondência que são idênticos, porque tudo isso aqui rola pela internet, né? Nosso trabalho é todo online, exatamente por causa de usar multimídia. Então, óbvio que isso aqui nem teríamos mais como publicar isso em papel, né? Semanalmente a gente distribui uma revista que tem em média 40, 60, 80 páginas, toda só com imagens e vídeos e som. Então não tem como mais a gente produzir nada em papel, né? Aqui mais uma identificação do Connor, esse americano. Outra pergunta, Sônia. Por que o uso de uma mesma técnica em determinadas imagens parece ser mais bem elaboradas do que em outras? O que você acreditaria essa questão? Olha, eu acho que é bem a questão do que está podendo ser transmitido. Eu acho que há um empenho imenso, gigantesco do lado de lá, para trazer o melhor que eles conseguem. Mas eu acho que deve existir muito tipo de interferência no meio do caminho. E muitas vezes a gente também não está acertando a luz, alguma coisa que beneficia. Então a gente vai mudando de acordo com o que a gente vai vendo que vai dando certo, como por exemplo um vapor e tudo, mas às vezes eu ponho luz, às vezes não ponho luz colorida, às vezes faço com mais claro, mais escuro. É claro que tudo isso influi no resultado, mas para esta fase ainda, vamos dizer, até bastante notável que eles tenham conseguido tudo isso, né? Veja, não tem um cabo, não tem uma ligação física com uma estação transmissora. Então, é de se imaginar que tecnologia que é essa que faz com que eles consigam acessar a gente do lado de cá, aqui na Terra, em alguma coisa sólida, bem identificável, né? Então, agora, eu acredito que, como eu falei para vocês, agora nós estamos numa outra fase, eu já não uso mais esses recursos que eu usava. Então, supõe-se que dentro da nova fase, eu estou esperando que aconteçam as imagens 3D, as holografias. Então, eu acho que a gente fez essa caminhada para chegar nisso. Aqui, quando eu falo dos coordenadores, nós estamos falando do Nikola Tesla, como sendo um dos principais responsáveis pelas transmissões. Foi ele que, no ano de 2014,
anunciou a inauguração da torre de transmissão do norte, que pegava todas as regiões que falam inglês, que não são poucas no mundo hoje, né? E ele era o coordenador. Então, aqui você tem ele numa imagem normal dele, aqui como ele apareceu, sorridente, e aqui como quando ele faleceu. Então, observa que ele está totalmente rejuvenescido. Bem mais jovem. Bem mais jovem, porque aqui ele tinha 86 anos, né? E sorridente, o que é uma coisa que não existe, por exemplo, se você pensar que isso poderia ser uma foto da internet. Ocorre que na época do Tesla, há 120 anos atrás, um cientista não podia aparecer numa foto sorrindo. Isso era anticientífico, né? Ele tinha que manter a postura de pessoa completamente séria. E agora aqui você vê que ele está sorrindo na boa, né? Não precisa mais posar de cientista, né? Aqui nós temos uma aparição do Dr. Konstantin Raudiv, que foi quem começou a estação aqui sul e está comigo até hoje. Aqui a aparição do Dr. Landel de Moura, que muitos brasileiros, talvez a maior parte, não sabe quem é, mas foi o único cientista brasileiro que conseguiu destaque nessa mesma época de 100 anos atrás, fazendo criações incríveis dentro da física e tudo, sendo que ele era padre, o que comprometeu muito, não só o trabalho, mas a vida dele. Ele faleceu aos 68 anos, mas você vê que ele aqui está totalmente recuperado. Aqui nós vamos ver em vídeo. Aí eu estou filmando uma... Olha. No computador ou, Sônia, foi TV? Isso aí é uma televisão. Televisão, perfeito. Essa era de tubo, né? Uhum. De tubo. Muito interessante. E aí no chuvisco ele aparece. Isso. Bom, aí vamos, para a gente chegar ao final, a gente vai falar um pouco sobre as vozes. E tem pergunta aqui de ouvinte, tá? Eu estou com já 3 perguntas aqui já de ouvinte. Depois a gente passa. Tá bom. Aqui, eu vou colocar uns áudios para as pessoas perceberem como que eles conseguem falar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, estou conversando com o Dr. Landel, que é este senhor padre, inventor brasileiro que ninguém conhece. Então, eu pergunto para ele, eu falo com ele, e ele responde para mim: menina, você vai falar e a voz ouvirá. Vamos ouvir. Menina, você vai falar e a voz ouvirá. Menina, você vai falar e a voz ouvirá. Menina, você vai falar e a voz ouvirá. Porque muitas pessoas pensam que eles falam de forma sussurrada e tal. Já foi assim no passado, mas hoje em dia aliás, até mais agora, então o negócio melhorou 100%. Então aqui eu pergunto para ele, Dr. Landel, eu gostei muito da sua transimagem, porque ele apareceu rejuvenescido, né? E ele responde, estava bonito. Oi, Dr. Landel. Eu gostei muito da sua transimagem, viu? Rejuvenescido. Tava bonito. Tava bonito. Tava bonito. Aqui ainda conversando com o Dr. Landel, eu pergunto, Dr. Landel, vocês podem acompanhar os acontecimentos na Terra? E ele responde, Terra direto na tela. Ou seja, eles acompanham tudo por tecnologia. Dr. Landel, vocês podem acompanhar os acontecimentos na Terra? Aqui,
eu pergunto se ele está agora usando a Estação Sul, que é essa mais próxima aqui para nós da América do Sul, e ele diz: gratidão, grava aqui muitos testes. Dr. Landel, o senhor está usando agora a Estação Sul? Gratidão, grava aqui. Muitos testes. Gratidão, grava aqui. Muitos testes. Muitos testes. Gratidão, grava aqui. Muitos testes. Aqui conversando com o Dr. Haldiv, né, que foi um pioneiro da transcomunicação, e aí eu chamo ele de senhor alemão, chamo assim até hoje, senhor alemão, porque eu não sabia quem era no começo, né, então eu batizei ele de senhor alemão. Então eu pergunto: senhor alemão, vocês estarão gravando as apresentações de Boston e Orlando? E aí ele diz: daqui tem teste. Senhor Alemão, vocês estarão gravando as apresentações de Boston e de Orlando? Radio Fenders. Radio Fenders. Radio Fenders. E o último áudio aqui, eu falo: senhor alemão, a conexão com a Estação Norte está pronta? E ele se refere ao professor, é o Tesla, né? Professor, aqui está, e não está louca, porque eu já estava achando que eu estava pirando, né, de falar com o Tesla, mas ele garante que o professor, que é o Tesla, está lá e eu não estou doida. Senhor Alemão, a conexão com a Estação Norte está pronta? Professor, aqui está. Menção louca. Professor, aqui está. Menção louca. Professor, aqui está. Menção louca. E aí, para encerrar, uma frase de Tesla, que meio que previu exatamente o que está acontecendo agora, né? Ele diz assim: essa comunicação produzirá um efeito mágico sobre a humanidade e formará a base de uma fraternidade universal que durará tanto quanto a própria humanidade. Eu acho que essa é exatamente a fase em que a gente está agora, né? Aqui é o nosso site aqui no Brasil, que nós temos 2 lá fora, e esse aqui. Se quiserem nos visitar, será um prazer. Então eu vou fechar aqui. www.ipate.org. IPAT significa Instituto de Pesquisa Avançada em Transcomunicação Instrumental. Então, Nós estamos com algumas perguntas aqui. Ok. De ouvinte. Espera aí que a gente vai pegar algumas aqui. Uma aqui: é possível as experiências serem uma necessidade de espírito se fazer visível para um determinado material? Não, na verdade, eu diria que não. Que, na verdade, vamos dizer, porque é toda uma tecnologia muito vasta envolvida. É como, digamos, vamos imaginar uma CNN, uma BBC de Londres, ou mesmo a Globo aqui no Brasil. São milhares de engenheiros e técnicos e físicos trabalhando, então não é uma necessidade de uma pessoa chegar lá na frente. Tudo isso é extremamente preparado, a pessoa vem a convite, vamos dizer assim, deles, dos técnicos, e aí a imagem é transmitida. Normalmente são as pessoas que a gente solicita, né, que a gente está fazendo um atendimento, e aí de extra aparecem outros falecidos que são os desconhecidos. Mas digamos que não é uma coisa algo que parte do espírito, né? Porque tudo isso aqui é altamente técnico, não tem como um espírito aparecer numa televisão se não for por meios de uma transmissão. Então não é ele que põe a carinha ali. Na verdade, ele está dentro de uma estação e o seu visual é transmitido. Qual a estação mais próxima aqui do Brasil? Mas tem a localização dela? A Sul, né? Essas estações são muito grandes, né? A Estação Sul vai atender
como eu falei, na verdade, as estações se separam por região, por cultura do que está abaixo, né? E principalmente o idioma. Então, mais ou menos, vamos supor, se você pensar vamos pensar lá no Oriente Médio, se você pensar que, por exemplo, um muçulmano vai morrer, ele vai ter que ser recebido lá por uma colônia, algo compatível com ele, que fale a língua dele, e que ele vá se sentir em casa. Então, digamos que essa duplicação da humanidade é planetária, né? Então, as estações, elas se formam a partir, como dizer, acima das cidades astrais, né, de forma que ela tem acesso a localizar e a tudo mais, e ela também, digamos, fica separada pelo nível, né, dos habitantes dessa cidade, que se chama Alfa, no caso nosso. Os habitantes de Alfa normalmente são cientistas e inventores, que foram inventores aqui do nosso lado, e agora eles se reúnem para ajudar a humanidade, né? A mais próxima, vamos dizer, é a Estação Sul, que provavelmente fica meio que no centro do Brasil e cobre toda essa área. Apesar que também atende Portugal e algumas áreas da África, porque, como eu falei, na verdade, a questão do idioma, né? Que, por exemplo, na Estação Norte, a aparelhagem deles está toda pronta para comunicação em inglês. Então, são como se fossem Googles separados, né? Um Google fala só, toda uma aparelhagem apta a transmitir naquele idioma, né? Então, a nossa é a que fala basicamente em português. Tem uma outra pergunta também, do Roberto Amorim, dando bom dia a todos da mesa. Gostaria de saber quais seriam os critérios para distinguir uma comunicação legítima de possíveis interferências ou fraudes. Olha, eu diria assim, bom, primeiro, claro, você tem que ver a credencial de quem está apresentando, né? Então, por exemplo, ninguém vai passar 40 anos para depois fazer uma brincadeira. Além disso, por exemplo, no meu caso, eu falo do meu caso, né? Não vou falar dos outros. No meu caso, ele é todo documentado, todo testemunhado. As nossas revistas que estão lá no nosso site, que eu faço quase uma por semana, o que é uma coisa assim absurda de movimento, é toda documentada e traz o respaldo o endosso dos pais, né, que identificam o familiar, ou enfim, quem for, e a gente publica. Então, é todo endossado. Agora, também a questão de fraude é uma coisa interessante de se falar, porque é uma coisa que dá trabalho. Dá trabalho tanto você fazer o trabalho honesto, talvez fraudar dê mais trabalho ainda. Então, é verdade, porque você está mexendo com coisa técnica. Então, para você fraudar alguma coisa, você precisa de um estúdio, você precisa de sei lá do que, entendeu? E aí a pergunta é, para quê? Eu não ganho nada, até isso é um ponto bem, que eu sei que para a espiritualidade conta muito. Eu não ganho nada. Na verdade, se fosse por fama, eu estava lascada, porque, na verdade, eu fujo dos holofotes, porque senão é uma coisa ou outra. Ou você trabalha, ou você fica divulgando e aparecendo, e não é o meu caso. Então, não teria muito por que fraudar dentro dessa área, né? A gente tem que pensar nessas hipóteses. O que a pessoa ganharia com isso? Eu, pelo menos, até hoje não ganhei nada, né? Quer dizer, ganhei. Eu diria assim, que eu ganhei, sim, respeitabilidade, mas exatamente por fazer o trabalho certo. Bacana. Até porque, como a gente deixa bem claro, né, no início, né, Sônia, o telefone toca de lá para cá, né? Você não consegue, pelo menos, vou tentar ter uma transimagem de alguém, não. De lá para cá que vem. Sim, você exato. Dos desconhecidos aí, né? Exato, e veja, por exemplo, quando você tem esses tours no tempo que eles fazem, por exemplo,
Como é que eu vou saber como que você era quando você tinha 10 anos de idade? É verdade. Pois é. Não Agora, tem como. ô, Sônia, São pessoas completamente diferentes, que você não conhecia. São pessoas que chegam. Exato. E como você saber? agora, a sua pesquisa tem impactado muitas famílias enlutadas. Há algum caso que te marcou profundamente, que você gostaria de compartilhar com a gente hoje? Então, veja só, eu diria assim que todos os casos para mim são iguais. Por exemplo, nesse momento eu estou com uma mãe, ela é fluente em espanhol, eu não sei se ela é da Espanha ou se ela reside nos Estados Unidos e é espanhola, mas enfim, ela perdeu um filho por suicídio. E ontem eu mandei para ela as imagens do filho, mandei em vídeo, no momento em que ele aparece, mandei, e aí ela mandou ontem à tarde uma foto do filho dela quando tinha, acho que 9 anos de idade, e é idêntico à transimagem. Então, todo caso é interessante, entende? Porque, sabe, você percebe que você mudou a vida daquela pessoa, sabe? Ela dá uma respirada. Claro que isso não vai substituir, não vai suprir a ausência de quem se foi, mas pelo menos dá, assim, um alerta, né? Tipo assim, poxa, então meu filho não morreu. Nossa, isso já... Então, eu acho que... Dá um consolo muito grande, né? Exato, sabe? Então, eu acho que todos os casos são bastante impressionantes, cada um traz um aprendizado para a família, para mim, enfim. Eu acho que todos. Agora, Sônia, como você lida com o ceticismo? Já sentiu que sua missão era desacreditada? E o que te fez continuar mesmo assim? Veja só, eu, na verdade, não lido com isso. Por quê? Primeiro que eu não tenho tempo. Não é verdade. Ou você faz uma coisa que você confia. Se você for depender das pessoas, você está frito, né? Porque existe muito despreparo, na verdade, né? Eu me lembro que, olha, isso há uns 35 anos atrás, talvez, nem sei, muito tempo, num jornal espírita, o editor, a gente estava praticamente aparecendo naquele período, a transcomunicação não existia, digamos, mais saliente, porque daí eu comecei a publicar na Folha Espírita e tal, então começou a ganhar corpo. E aí, me lembro que um editor de outro jornal espírita comentou assim, que essa coisa de transcomunicação é uma fantasia da Sônia e do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Eu dei risada, eu falei, vamos ver, né? Agora, hoje, você vê as propostas do Espiritismo, agora ao vivo e a cores, entende? Então, a gente não dá para se influenciar quando a pessoa desconhece, né? Então, eu diria assim, eu não lido com ceticismo porque não tenho tempo, mas nas minhas redes sociais eu tenho voluntárias que ficam na linha de frente. Então, são elas que apanham de repente, entendeu? Em vez de eu apanhar, elas que apanham. Então, nós temos quem cuide do Instagram, quem cuide do Facebook, quem cuida do site. No exterior, nós temos outra rodada de voluntários que se dedicam também muitíssimo. E, então, esse pessoal pode ser até que leve pancada, mas felizmente não chega em mim. Por quê? Porque eu preciso focar no meu trabalho. E só assim que a gente vai para frente, né? Agora, você fala com frequência, né, sobre a presença de cientistas espirituais, né? Quem são esses seres? Como eles atuam na sua pesquisa, Sônia? Olha, a tecnologia, se você parar para pensar, você vai ver que a tecnologia que é requerida para a transcomunicação é um negócio que aqui na Terra a gente não chegou ainda, né? Por quê? Às vezes, hoje em dia, claro, uma transmissão daqui para a China é perfeita, mas a questão de poucos anos atrás ia ser um caos. Sendo que aqui nós temos satélites, nós temos os cabos, nós temos aparelhos de alta qualidade, enfim. E ainda assim,
muitas vezes ainda é delicado, dependendo de para onde está sendo transmitido. No caso da transcomunicação, imagina que isso deva vir de uma cidade astral, que a gente não sabe onde fica, não sabe que aparelhagens eles têm, não sabe qual é a dificuldade, as dificuldades que eles têm para entrar nos nossos aparelhos, porque a mágica é que essas comunicações entram direto no aparelho, entram direto no computador, direto, ao vivo, porque não tem como ser diferente. Porque você vai, por exemplo, se você está gravando voz, você faz uma pergunta e a voz responde, significa que ela está te ouvindo em tempo real, certo? Então, a gente imagina que há todo um empenho de conhecimento, de cálculos, assim, infindáveis para nos acessar. Porque, veja, é como mais ou menos, às vezes eu gosto de fazer essa comparação. Quando lá na NASA, eles soltam um satélite ou um telescópio, o que quer que seja, e sendo que isso vai voltar para a Terra, os cientistas lá calculam milimetricamente onde é que essa sonda, por exemplo, vai cair no meio do oceano, naquele ponto, naquele trechinho lá, eles vão errar lá por 1 metro ou 2. Então, que raio de cálculo, que é tudo feito considerando a rotação da Terra, considerando tudo para saber que vai ser naquele pontinho do meio do mar que vai cair o negócio, e daí eles vão lá com os navios para recolher, etc. e tal. Então, veja só, vamos pensar agora na parte espiritual. Com que raio de cálculos que eles têm que fazer, com que intensidade, com que eu imagino que eles usem, inclusive, referências polares para localizar este computador aqui, ó, no meio de um oceano de computadores da Terra. Mas eles têm que acertar este. Então, o nível de cientistas lá é mesmo do Tesla para cima, né? Porque senão não chega o negócio. Sim. Agora, nossa, tem muita pergunta aqui. Está aparecendo perguntas e perguntas. Nossa, tá bombando aqui, viu, Sônia? A sala de aula tá repleta, viu? Agora, você pode, assim, citar para a gente, você recebe também mensagens, né, de seres de outras galáxias, né, que não são humanos, né, como os chamados seres estelares. Qual é o papel deles nessa comunicação? Então, digamos, isso é a novidade, né, que a mim surpreendeu, eu acho que a mim surpreendeu tanto quanto as pessoas que possam estar ouvindo isso pela primeira vez vão ficar surpresas, porque, claro, nós, no mundo espírita e dentro do meu trabalho, sempre você está em contato com espíritos, quer dizer, com consciências que estiveram na Terra, que faleceram. Às vezes você pode conhecer um ou outro, enfim. Então você tem, digamos, uma comunicação com uma certa proximidade de seres próximos de nós. Como eu diria assim, são nós amanhã. Ou seja, amanhã nós vamos estar do lado de lá e a coisa vai continuar. E aí, do nada, literalmente do nada, surgiram seres que se dizem ser interdimensionais. E eles estão realmente mostrando a que vieram. É o grupo que veio por causa da transição planetária, e eles já desbloquearam comunicações que levei 40 anos para conseguir. Eles, em 6 meses, eles falam fluentemente, em tempo real, em dupla via. Que raio de tecnologia é essa? Agora, surpreendeu geral. Quer dizer, eles vêm com uma potência, com uma capacidade completamente diferente do que a gente conhecia.
Nós não temos conhecimento de como isso pode acontecer, não temos o alcance exato de por quê. O que é essa transição planetária que tanto preocupa eles? Mas estamos aqui, firmes e fortes aí nessa fase nova e esperando aí que eles digam a que veio e... É uma coisa de outro mundo, né? Literalmente, né? Totalmente. Eu diria assim, talvez para uma interpretação mais espírita, eu diria que talvez seja assim. Num dos slides bem do comecinho da apresentação, eu comentei o seguinte, que tem as cidades astrais e tal, e tem um comando, que para nós sempre foi, digamos, uma coisa assim, é que a gente deduz que exista, mas que a gente não sabe quem é, não estava em contato conosco. Seres do comando. Como se eles, na verdade, orquestrassem todos os testes que as cidades astrais fazem com a Terra. Né? E então, eu hoje penso que esse comando ele sempre esteve aqui. Hoje eles começaram a aparecer por causa da transição planetária, por algum motivo que eles vão precisar socorrer a gente, sobretudo, não é só socorrer a nível de levar os espíritos, mas principalmente, como eles mesmos dizem, digamos, uma chance para a elevação consciencial. Então é provável que esses seres que agora chegaram, na verdade sempre estiveram aqui, mas lá no topo, são seres que vivem aqui há 30 mil anos, 40 mil anos, 100 mil anos, porque a Terra ela tem 14 bilhões de anos, então aqui já foi cenário para inúmeras civilizações. Nós temos, a nossa ciência tem conhecimento de 4 eras do gelo, ou seja, em 4 oportunidades zerou praticamente, com poucos sobreviventes, e recomeçou. Então, a cada vez que houve uma era do gelo, uma nova civilização se formou. Aqui nós temos, digamos, documentado, através da geologia, 4. Só que, com certeza, para trás tem inúmeras, que não ficou registro na Terra. Não ficou camadas que possam indicar que houve mais para trás ainda. Então, nós estamos falando de uma coisa muito antiga, talvez de 500 mil anos. Então, quantos espíritos já usaram a Terra para fazer a sua evolução? Nós aqui sempre imaginamos nós, né? Então, parece que só existe isso, nós estamos aqui hoje, e é isso que existe. Não, nós mesmos já viemos de lá para trás, de tão longe, né? E ainda vamos muito para frente. Então, é bastante lógico pensar que seres que já estiveram, que querem o bem da Terra, continuaram aqui. Eles poderiam fazer sua evolução para outros cantos, mas disseram, não, nós vamos ficar aqui. E são seres altamente cultos, espiritualizados, sensíveis e tudo, que estão lá para cima, né? E acompanham aqui o jardim da infância, né? Que somos nós. Mas, com certeza, esses seres que chegaram agora, quer dizer, que se anunciaram agora, eles já devem estar aqui há milênios, muito antes de nós, com certeza eles já estavam. Como você bem colocou, né, na questão da transição planetária, né? Saímos do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Aí a atuação deles vai ser maior, como também da comunicação dos espíritos através dos aparelhos eletrônicos, que vai ser a coisa natural no futuro próximo, né? Agora tem uma pergunta convidada aqui, a pergunta aqui da Carmen Beatriz. O que seria transimagem espiritual? Suas principais características, como ocorre esse processo e sua importância? Uma breve pergunta, né? Então, veja só. Estudiosa aqui do programa. Então, é ouvinte assídua nossa. Que bom. Então, veja só, eu diria assim, qual é a finalidade dessas aparições? A espiritualidade, agora mais do que nunca, né, que a gente está meio na transição planetária,
a gente percebe que essa comunicação mais estreita com o outro lado era uma necessidade, nesse momento mais ainda. E nos próximos anos, cada vez mais. Por quê? Porque vai ser necessário a pessoa meio que se decidir entre eu vou melhorar ou eu não vou melhorar. E se ela tiver evidências, como, por exemplo, através das comunicações, aí a coisa muda. Então, nós não estamos falando para um pessoal que acredita. O meu trabalho é mais para quem não acredita, né? Eu já ouvi testemunho de pais e mães e tudo, que não entendem como é que o filho apareceu numa imagem de quando era criança que ninguém tem, sabe? Então, digamos que um dos objetivos dessa afinidade, né, de afinar, na verdade, os elos com o outro lado, é trazer um novo paradigma para a humanidade que o Espiritismo já trouxe, só que hoje nós temos, digamos, um novo formato, né, já não mais de livro de ler, mas hoje nós temos as imagens, nós temos o som, nós temos as vozes falando, então, digamos, isso confere mais com nosso momento de vida, né, que é o uso da tecnologia. Então, eu diria que esse empenho que já vem lá de trás, não vem de agora, é justamente para isso, né, para preparar um momento em que isso aqui vai ser cada vez mais necessário e que, claro, os nossos herdeiros aí é que vão tomar conta, né? É verdade. Olha, quando o estudo é bom, né, Marquinhos? Tem uma última pergunta para ela. Tinha bastante pergunta, mas o estudo é bom, deve estar expulsando a gente. Sabe de quem é a pergunta? Maria das Graças Lazzarini, minha mãe. Ela é presidente do Grupo Espírita Fé e Esperança, um grupo espírita que há mais de 100 anos, aqui é a casa-mãe aqui da região. E ela perguntou se você não quer vir em junho do ano que vem, aqui. Junho? Onde vocês estão? Em Três Rios. Três Rios fica depois de Volta Redonda, antes de Juiz de Fora. É assim, você indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, quando você chega em Volta Redonda, você não continua na Dutra, você pega uma outra estrada, 1h30. De Cometa dá 5h30 de viagem de Cometa. São Paulo direto para cá. Vamos pensar. Para julho do ano que vem, meu Deus do céu. Junho do ano que vem. Eu digo isso porque eu acredito que muitas coisas vão estar bem diferentes, né? Mas sim, com certeza, a gente vai conversar sobre isso. Vamos conversando sobre isso. Deixa eu te fazer agora mais uma pergunta. Eu notei que no programa você mostrou muita imagem, muitos acontecimentos com suicidas. Não é? Como que faz que uma pessoa que se quiser entrar em contato com você para saber alguma coisa sobre um filho, uma filha, um pai ou uma mãe que cometeu suicídio? Então, como eles conseguem chegar a esse denominador comum? Bom, veja só, digamos que tudo que a gente faz, a gente procura colocar na mão das pessoas, né? Então, por exemplo, cada revista tem normalmente 2 casos, às vezes 3, mas normalmente 2 casos pesquisados naquele período, todo documentado, vai com o vídeo, vai com as explicações, o que eu estava usando, enfim. E aí a gente produz uma revista, que nem eu estava falando dessa senhora espanhola aí, que eu estava falando agora há pouco, que vai ser uma próxima revista. Aí, então, digamos que o que a gente produz, a gente procura colocar na mão das pessoas da forma mais fácil possível, mais acessível possível. Então, por exemplo, cada revista dessa em português, porque na verdade é assim, a matriz do trabalho eu faço toda em inglês. Por quê? Porque o exterior é prioridade. Por quê? Porque é de lá que vai para o mundo. Então, tudo que é feito digamos que a gente começa a fazer uma revista, uma pesquisa, em inglês. Daí nós temos os voluntários que vão traduzir para o francês, para o alemão, para o português e para o espanhol. Aí, então, isso tudo fica disponível
na nossa lojinha, dentro do nosso site, aquele ipat.org, aqui no Brasil, a R$15, que é o preço de um sorvete, né? Por quê? Porque para nós, a gente não está fazendo dinheiro, a gente não faz dinheiro com isso. Na verdade, esse dinheiro vai para os próprios voluntários, eu não ganho nada, e tal. Aí, o que acontece? Além do nosso site aqui no Brasil, onde a gente disponibiliza as revistas a R$15, a gente tem um site internacional, que é um Patreon, que é de onde a gente convida as pessoas para participarem. Essas pessoas que estão associadas, que se inscrevem no Patreon, elas pagam $5 por mês e recebem 4 revistas. Então, veja, eu faço questão de sentir que eu não estou cobrando nada, porque em troca de $5, a pessoa vai receber 4 revistas, uma por semana, né? E a gente não tem falhado, graças a Deus, até hoje, e levando tudo que a gente está fazendo, ou seja, tudo é mostrado, olha, os seus $5 está resultando nisto aqui. Foram estas mães que a gente atendeu esse mês, o grupo X. Agora, respondendo ao que você perguntou sobre os suicidas, então, a gente, como tem muita gente, hoje em dia nós com temos... certeza, absoluta. No Patreon temos 300, o que é bastante, mas, claro, no mundo todo tem, nem sei. Mas, enfim, então, dentro do Patreon, a gente convida grupos para ser atendidos, assim, por tema. Então, por exemplo, teve o grupo de suicidas. Como era um grupo muito grande, nós tivemos que separar suicidas moças, suicidas rapazes, porque era muita gente. Infelizmente, principalmente dos Estados Unidos, infelizmente é muito mais comum do que a gente aqui no Brasil imagina, o suicídio, né? Então, pessoas com vários tipos por exemplo, eu já atendi autistas, pacientes terminais, pacientes idosos, daí também tive que separar até, digamos, a partir de 70 anos, ou outros grupos de adolescentes. Então, por isso que teve o grupo de suicidas. Um grupo que me chamou bastante atenção foram de pessoas que perderam o bebê antes de nascer. E também teve, nesse caso, foram 13 mães que se inscreveram porque tinham perdido o bebê. E, claro, são coisas que a gente vai aprendendo, né? O elo que as mães mantêm com essa criança é igual ao elo que, como se tivesse criado, né? Ela mantém aquele desejo de notícia e tudo mais. E esse grupo de bebês não nascidos, como a gente chamou, foi um grupo extremamente rico, porque trouxe informações que a gente não imaginava, né? Então, teve ali pessoa que abortou, todas elas foram por circunstâncias médicas, vamos dizer, nenhuma foi um aborto provocado, calhou. Então, ter sido até seria interessante para a nossa pesquisa saber de um caso em que a mãe provocou, mas no caso das 13 mães que se inscreveram, elas perderam no 2º, 3º mês por motivos naturais. Enfim, a gente pode aprender muito com cada grupo, então isso respondendo o que você falou sobre os suicidas. Então, sim, a gente já fez vários grupos de suicidas. Bom, chegando aí já ao final do programa, como é bom o estudo, passa rápido demais o tempo. Agradecer de coração, Sônia, sua presença marcante no programa nesta manhã de domingo. Obrigada. Levando esperança, consolo para todos nós. Suas considerações finais? Só deixar um abraço grande para todos que tiveram a paciência de nos ouvir até aqui, né? E convido para visitar o nosso site, conhecer o nosso trabalho e se informar. Eu acho que isso é uma coisa, talvez... Pode divulgar à vontade aí. Se tiver algum trabalho atual, quiser divulgar, pode divulgar agora. Pode mandar para a gente também. Na verdade,
como a gente faz uma revista por semana, então, digamos, toda hora tem coisa nova, né? E está tudo lá no nosso site, à disposição. E fala o site para a gente aí. É o www.ipate.org. Ipate.org. Precisa tomar cuidado para não confundir com .com.br, né? É só .org. E IPAT significa Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Se deixar, eu vou jogar lá no Google Sônia Rinaldi, ele também já te direciona lá também. Mais fácil, Sônia Rinaldi. O Sônia, o Marquinhos falou assim, de repente, durante o programa, pode ser que tenha uma transcomunicação. Olha, já aconteceu, viu? Já aconteceu. Mas, assim, era bastante observável. Uma das vezes eu estava fazendo uma live para um pessoal do Nordeste, e assim, do nada sumiu o som deles, sumiu tudo, e eu fiquei... Eu estava com voz, eu falava, gente, vocês estão me ouvindo? Ninguém estava ouvindo nada. Quando a gente foi ouvir esse trecho do programa, tinha uma mensagem bem bonita que entrou na aparelhagem deles, acho até, nem sei. Mas ficou... Então, há uma possibilidade, assim, de interferência. Bacana. Bom, chegando ao finalzinho do programa Luz do Espiritismo, mais uma vez agradecendo aqui a presença marcante da Sônia Rinaldi. Depois nós vamos colocar também nas redes sociais nossas, né, Celso? A página aí da Sônia Rinaldi, do IPAT, né, do Instituto, que é importante também a gente divulgar. E sempre colocando, né, seguindo Jesus, que Jesus... um dos pontos fundamentais da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. E Jesus, né, no Monte Tabor, conversou com 2 espíritos, né, Moisés e Elias. Só para a gente ter... A pessoa fala assim, ninguém volta de lá para falar. Então, você não acredita em Jesus, você não confia em Jesus. Crer é uma coisa, confiar em Jesus é outra. Né? Então, Jesus conversou com 2 espíritos no Monte Tabor, mostrando que a imortalidade da alma, e a comunicabilidade dos espíritos e a imortalidade da alma. Vamos fazer o sorteio? Vamos pro sorteio do livro da Sônia Rinaldi, né? Aqui, do livro, vamos ver, sorteando agora saiu, número 4, Carmelita Serafim. Bacana. Carmelita Serafim ganhou o livro. Como ela mora na região, eu vou encomendar o livro, chegando na Livraria Espírita Francisco Cerqueira, a livraria que nós temos aqui na cidade, a gente entrega para ela, tá bom? Parabéns para Carmelita Serafim. Sônia, eu quero agradecer de coração aí, manda um abraço também para Carla, sua secretária, que me atendeu muito bem, teve bastante paciência comigo, às vezes lá tarde da noite ela respondia. Pela insistência minha também com ela lá. E manda um abraço para ela, tá? E agradecer muito, muito mesmo aí. E tá? nós te aguardando aqui em junho. Quem sabe em junho você vem aqui também aqui em Três Rios conhecer a cidade. Eu estou vendo que está muito frio, né? Aqui nós estamos com o ar-condicionado ligado. Aqui está frio. Estou vendo que está bastante frio. Bom, Sônia, quem não ganhou o prêmio material, que foi o seu livro, como a Carmelita Serafim, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos que você passou para a gente hoje, tá? Sobre transcomunicação instrumental. Agradecemos de coração, um abraço para todos vocês aí em São Paulo, tá? E até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM 87,7. Fique agora com a prece de Cáritas, seguido da Ave Maria. Obrigado, Sônia. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Feliz Dia dos Pais para todo mundo aí. Feliz Dia dos Pais. Tchau, gente. Muito bom. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor,
para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Signore